Senhoras e senhores, boa noite. Vamos para o 8º podcast com o Rubão da Mobilidade. Hoje nós temos a grata surpresa de ter aqui com a gente Celso Maitá, que é presidente da AMAS, Associação do Amigo Autista. É isso, Celso? Isso. Uma pergunta por causa do nome. Sim, é isso mesmo. O que você considera que é seu amigo? A palavra amigo diz o que para você? Sim. Eu sempre digo que os amigos são todas aquelas pessoas que nessa caminhada que a AMAS tem feito, desde o início, em 1994, quando alguns pais, foram 4 pais no início, que tinham os mesmos problemas. E como na cidade não existia nada ainda, inclusive o conhecimento sobre autismo, ninguém conhecia. Então, aqueles quatro pais ali, foi a sementinha que brotou e surgiu a AMAS. Então, essa caminhada nossa, os amigos são esses. São aquelas pessoas que surgiram em nossas vidas, que foram muitos. Eu não posso nem citar nomes aqui, porque foi muita gente, empresários, pessoas da sociedade. E sempre que eu faço alguma entrevista, eu lembro de uma coisa, que a sociedade sorocabana, ela é magnífica nesse campo de solidariedade. A AMAS sempre foi muito bem aceita em Sorocaba. Então, eu tenho uma gratidão muito grande pela cidade. E o crescimento da AMAS foi uma coisa assim, natural, porque os autistas, eles foram aparecendo. E ultimamente, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que são os diagnósticos hoje que são mais apurados. Antes era difícil, na época que surgiu a AMAS, era difícil você saber o que era uma pessoa autista. Inclusive, nem eu sabia. O dia que o médico me disse que meu filho tinha umas características de autismo, eu falei com ele, mas o que é isso? Ele falou, você vai ter uma vida para aprender. E eu estou aprendendo até hoje. Que maravilha. Sabe? Correndo atrás, se especializando, porque o pai, ele se especializa. Os médicos sempre falam com a gente. Falam, o especialista é você. Você que convive com ele, você que conhece o seu filho. Se ele não tem a fala, mas tem a fala espiritual. E eu acredito nisso. Porque o meu filho, eu olho para ele, eu vejo que se tem alguma coisa errada com ele, a gente sente isso. Eu não sei se é uma luz divina, se é uma psicologia, eu não sei. É uma coisa assim magnífica. E com o tempo, aquelas crianças antigas da entidade, você vai conhecendo elas também. Porque a entidade, ela é um porto seguro até para as famílias. Não é só para as crianças que estão lá. Porque as mães que frequentam ali são pessoas que têm o mesmo problema. Então, aquelas amarguras, aquelas tristezas, que isso é normal, principalmente as mães novas, que têm filhos pequenos ainda, elas têm aquelas frustrações, porque existe isso. Inclusive, a psiquiatria fala, quando o pai descobre que ele tem uma criança especial, ele entra em um luto. Porque a gente pensa assim, eu creio que seja assim. Quando o pai tem um filho, ele projeta o que naquele filho? Fala, meu filho vai estudar, vai ser um engenheiro. Se o pai é militar, meu filho vai ser um militar. O meu filho vai ser um pesquisador, um cientista, sei lá. O pai quer sempre o melhor para o filho. E quando ele descobre que o filho é especial, que é uma pessoa especial, o próprio nome já fala, especial, ele é diferente. Então ele entra numa frustração, é terrível isso. Como foi para você saber que você tinha um filho autista? Para mim, sabe que eu acho, a minha mulher, ela se chocou mais. Agora eu não sei, eu tive muitos problemas, antes de ter o filho, eu tive problemas na minha vida. Parece que eu fui preparado para isso. Você acredita em Deus? Acredito, muito. Porque eu sou obrigado a acreditar, sabe? Porque Deus são as ações que a gente faz. É verdade. Porque, um exemplo, para Deus habitar dentro de você, você tem que ser uma pessoa boa, limpa, uma pessoa que luta por alguma coisa.
Então, para mim, Deus é isso. Porque não adianta eu ficar orando o dia todo se eu não ando direito. É verdade. Então, eu acho que nessa obra que a AMAS tem, só pode ser uma coisa divina, né? Que pega essas crianças, esses espíritos, eu não sei porque, tudo tem uma explicação. Eles vieram nesse mundo, né? E eles estão nos ensinando muitas coisas. Com certeza. Você nem imagine o que eu já aprendi com meu filho. Principalmente a noção de vida, os valores. Como no meu caso, a minha mulher, um dia eu estava conversando com ela, eu falei, ela chama Regina, né? É uma pessoa muito ativa na AMAS também. Eu falei, o que falta em mim tem sobrando nela, o que falta nela tem sobrando em mim. A gente tem uma ligação. É uma ligação. Eu falei, qual é o seu maior sonho? É chocante o que eu vou falar. Ela falou assim, ouvir mãe do meu filho. Ouvir a palavra mãe. Não é fácil. É uma coisa assim, aos valores. Para ela, o filho falar mãe, já era tudo que ela queria na vida. Tudo. Que maravilha. Que amor, né? Isso é um amor incondicional. E é interessante também que eu estava conversando com você antes da programação, a gente estava batendo um papo, né? Eu falei, eles são diferentes. Cada autista é um mundo diferente, completamente diferente do outro. Aliás, mudou a nomenclatura, né? Não se chama mais isso. Agora autista. É transtorno de aspecto autista. Você sabe por que mudaram? Por quê? Porque antes o autista, ele tinha 7 tipos diferentes. Aquele que balançava o braço, aquele que... Hoje tem vários. Então, às vezes, uma pessoa tem uma característica, ele já entra como autista. E como que é a sociabilização da criança autista? Ela interage com as outras crianças? Não, é muito difícil. Difícil, né? Aí já entra aquele problema que eu acabei de falar. Porque antes o autista, ele tinha que ter vários tipos diferentes, né? Hoje, às vezes, uma pessoa com um tipo só, ela é considerada autista. Então, às vezes, tem autistas, dependendo do grau dele, ele até se sociabiliza. Ele até conversa. Eu fico até frustrado quando eu vejo isso. Às vezes, você vê uma pessoa falar assim, eu sou autista. Eu acho, para mim, isso é um soco na minha cara. Porque o autista, a primeira coisa que ele tem dificuldade é ele se conhecer. Você sabia? Eu sabia. O autista, eu aprendi isso no começo, que hoje as coisas modificaram. No início, uma frase que o autista tinha dificuldade de fazer e quase que não fazer é falar eu. Ele não se coloca. Ele fala assim, o meu filho, que nem um exemplo, se você colocar ele, um espelho na frente dele, ele não se aceita, ele olha, ele sai. Então, um dos primeiros tratamentos que faziam com ele na AMAS no início, eles colocavam ele na frente do espelho, para ele começar a se conhecer. Porque aqueles autistas que têm a fala, eles não falam eu, ele fala o nome dele. Ele fala o Celso, um exemplo, se o autista chama Celso, né? Ele fala o Celso quer tomar café. Então ele fala o Celso quer tomar café. Como se ele fosse outra pessoa. Então ele tem essa dificuldade. E a interação social deles é quase nula. Eles não gostam que pegam neles só quando ele quer. Um exemplo, se vai numa festa, ele se isola. Não gosta, geralmente, a maioria não gosta de barulho, música alta, tudo isso eles não gostam. Eles têm uma sensibilidade, tipo assim, 20 vezes mais que uma pessoa que não tem o autismo. 20 vezes? É mais ou menos isso. Falou que o ouvido deles é um negócio assim louco, sabe? Dia de jogo, então, ele sofre com os rojões? Sofre. O meu filho nem tanto, sabe? É que em casa é tudo baixo já. Então, eles têm uma audição aguçada, eles têm o olfato deles, é super aguçado, é igual um cara, é como se fosse sabe,
Então, eles têm essas características. Porque o ser humano, geralmente é assim. Quando ele perde uma parte de um tato, alguma coisa, desenvolve a outra. É como se fossem os cegos. Os cegos desenvolvem o quê? O tato. Tato. Então, o ser humano, ele é assim. E o autista é a mesma coisa. Eles gostam de sossego, de equilíbrio dentro da casa. De música, né? Também. Alguns gostam, mas é tudo aquele... A maioria gosta de música. Só que não é aquele barulhão, né? E aquela terapia feita com um cavalo? Ótimo. Bom. O meu filho fez ecoterapia. Ecoterapia. É que na época eu tive que parar com ele, porque ele era muito agressivo. Então ele agredia até o cavalo, beliscava o cavalo, como se o cavalo tivesse culpa, né? Então a gente passou um pedaço com ele, mas é uma coisa ótima, porque o animal, ele sente a criança. Verdade. Você vê que coisa incrível? Que nem eles colocam ele em cima do cavalo, o cavalo sente que ele é especial. Isso é maravilhoso. É uma coisa maravilhosa. Eu não sei se você já ouviu falar, o golfinho, ele conversa com os autistas. Você já ouviu falar isso? Não. Mas é maravilhoso. Ele tem uma interação com o autista assim, fabulosa. Inclusive no México tem um trabalho com o autista com golfinho. E vem de onde essa ligação? Não se sabe ainda. Não se sabe. Agora, Celso. É um mistério, né? É aquilo que você falou, você acredita em Deus, eu acredito por essas coisas, né? São É uma coisa maravilhosa, né? E como é que você trabalha com tudo isso e ainda sobra tempo para ser empresário? Na verdade, empresário não. Você está lá como voluntário, né? Sim. Como é que é isso? Como é que você consegue dividir seu tempo? A AMAS é o seguinte, nós temos um grupo de profissionais lá. Um exemplo, a secretária da AMAS, ela faz 20 anos que ela está lá. Então ela tem aquilo na mão dela. A secretária tem 20, tem professora lá com 18, outro com 15. Então, tem uma equipe, a gente tem uma estrutura formada. Então, a gente não precisa ficar direto lá. Eu não fico direto na AMAS. Às vezes eu faço mais o serviço externo de relações públicas. Quem fica muito lá é minha esposa, a Regina. Ela vai diariamente quase na AMAS. Eu vou, tipo assim, 2 vezes por semana, 3, ou então quando tem algum problema muito sério, a gente vai. Então a gente conseguiu equilibrar, mas no começo eu vivia na AMAS, até a época que eu trabalhava ainda. Eu não ficava na minha casa, era escola, AMAS, escola a vida toda. Agora a gente conseguiu formar aquele grupo, né? Aqueles profissionais, e a comunicação muito grande é o telefone. Fala, Celso, aconteceu isso, o que é que você acha e tal. Então a gente tem uma interação com eles muito grande. É que aquilo que você falou, agora a responsabilidade é terrível. Porque tudo que eu assino lá é responsabilidade minha, os diretores, né? Que são e tem outra característica da AMAS, todos os diretores são pais, desde o início. A gente tentou uma época colocar um diretor de fora, uma pessoa que não tem ligação nenhuma com o autismo, foi uma tragédia, né? Quase fechou a AMAS. Imagino. Então a gente sempre teve os pais como diretores, porque eles são diretamente interessados naquilo, né? E como é que é o caminho da pessoa que chega lá com o filho reconhecido? Meu Deus, aparece de tudo, né? Às vezes as pessoas aparecem revoltadas, doentes, e a gente tem um trabalho, porque eu não sei se você sabe, em qualquer instituição, a primeira coisa que a gente tem que acudir é a família. Porque se a família não está estruturada, como que a criança vai fazer um trabalho? Pois é. Porque às vezes a AMAS lá dentro eles fazem um trabalho, só que na casa tem que ter uma sequência, né? Eu sei que é difícil. Mas as pessoas têm que vestir a camisa. E você sabe, o ser humano é complicado. Não é 1000 maravilhas. Você sabe o que eu estou falando, né? A gente tem muitas dificuldades com os pais, às vezes. Com alguns, né?
E tem pai que não aceita. Tem pai que não aceita. Geralmente é assim. E às vezes até inconscientemente o pai não aceita. Então fica revoltado, acha que a ama tinha que fazer mais. E a gente sabe que não é bem assim. Porque esses trabalhos de entidade é uma coisa assim, é um desafio constante. Principalmente com o autista. Eu acho que eu tenho a impressão que desses problemas, os maiores que exigem desafio é o trabalho com o autista. Porque eles são diferentes. Até em medicamento, em tudo. Quer dizer, uma sala com um autista grave, o máximo é 3 numa sala. E tem que ter professor auxiliar, precisa ter psicólogo, tudo. Toda essa estrutura. Toda essa estrutura. Existe para atender as pessoas que vão lá. Tem fisioterapeuta, médico psiquiatra, neurologista, fonoaudiólogo, TA. Os professores são todos especializados. Porque para trabalhar com eles tem que conhecer, né? E quanto o aluno paga por mês? Nada. Nada? Nada. Caramba! Nós temos convênios. Nós temos um convênio com a Secretaria Estadual de Educação. A AMAS é uma escola especial, né? Nós temos convênio com a Prefeitura de Saúde e Educação e temos um convênio com o CECID, Secretaria da Cidadania. Nós temos esses convênios. Os autistas são considerados PCD? Sim. Sim. Porque os pais, por exemplo, o pai do autista, ele pode comprar um carro com desconto, aquelas coisas todas, né? Que nem meu filho, eu tirei um carro, né? Só que ele andou uma vez dentro do carro, eu tenho medo, que de repente ele pode me agredir. Do nada? Do nada, porque eles conhecem o caminho da entidade, que nem um exemplo, a van da entidade passa, pega de manhã, quer dizer que ele conhece aquele caminho, ele não pode mudar o caminho. Mas se muda a rota, ele pode entrar em pânico. Que ele fala, para onde que eu estou indo? Acho que é na cabeça dele, né? Eles são todos especiais, então? São. Que nem um exemplo, ele tem um mapa na cabeça dele. Ele chega em casa, ele vai certinho na mesa dele, já está pronto lá. Ele chega, come, senta no lugar dele, no canto dele, na mesa dele. Só se eu tirar a mesa ali, ele fica perdido. Isso você aprendeu no dia a dia? No dia a dia, com orientação, né? E ele tem a rotina dele. O medicamento tem um horário certo. É interessante, viu? Ele tem um sofá lá em casa, na minha casa, que é só ele que senta. Ele já come, vai lá, senta no sofá, a gente já sabe a rotina dele. Aí lá em cima, na minha casa é sobrado, né? Em cima tem a sala de televisão, tem um sofazão lá, é só dele. Eu sento, ele me tira. Ele faz assim, sai pra lá. É interessante, né? Eles escrevem? O meu não. O meu não. É bem assim. É complicado. Bem diferente, né? Imagino. Então, minha vida foi essa. Foi aquela entidade, né? No início eu era professora, a minha mulher também é professora, aposentou também. Então a nossa vida sempre foi essa. Vocês foram fundadores da AMA? Isso. Quer dizer, são fundadores. Nós e mais 3 pais. Né? E hoje ela se sustenta só com contribuições voluntárias? Também. Então, nós temos um trabalho de nós temos um telemarketing, um dos mais antigos de Sorocaba. O nosso tele tem 25 anos, 26 anos o tele tem. Então é um tele que já se formou uma família em Sorocaba. Quer passar o número para o Juninho? Ele põe lá no... Então, e o telefone da entidade, o principal, é 15, que é de Sorocaba, né? É 224646. Então esse telefone, a pessoa liga, é simples ajudar.
É só ligar lá. E faz uma Ligar diferença. na AMAS. Aí lá eles encaminham para o tele. Ou se tem algum projeto com alguma empresa, a empresa entra em contato. Às vezes acontece muito projetos. Nós temos uns projetos, que a AMAS conseguiu muita coisa através de projetos. Que tipo de projetos? Que nem um exemplo, uma construção. Eu estou precisando, um exemplo, como já aconteceu lá, eu estou precisando fazer mais 4 salas. Foi o primeiro projeto que nós fizemos. Aí você faz um projeto bem bacana, explica por que precisa, explica do seu trabalho, mostra, faz um material, né? Aí você entrega na empresa. Tem empresas que fazem esses. Só que você vai concorrer com outras entidades. Que nem a primeira que nós ganhamos, nós concorremos com entidades dos Estados Unidos, do Porto Rico, da Colômbia. Caramba! E nós, o primeiro que nós fizemos, nós ganhamos. Então, as empresas, tem muitas empresas que têm esses projetos sociais. Inclusive, eles precisam fazer. Porque isso para a empresa é bom, é uma carta de apresentação, né? Uma empresa que faz um trabalho social na cidade. Deve ter um desconto de imposto de renda. Tem, tudo isso aí. O Taust mesmo, foi tão simples. Eu fui lá conversar com o grandão gerente, né? Ele falou, eu quero saber uma coisa, o que vocês precisam lá? Eu falei, eu preciso de muita coisa, mas ele falou para atender as crianças, para melhorar o atendimento. Eu falei, uma quadra coberta. Ele foi lá e fez. Você entendeu? Então são essas coisas. E fora os outros projetos pequenos. Às vezes eles fazem um evento em um condomínio. Acontece muito isso. Aí eles colocam o nome da AMAS lá. Uma parte do que eles arrecadam eles passam para a entidade. Tem muito disso. Então a AMAS vive assim. Com confiança. É isso. Também fizeram um jantar com confiança. Né? Eu já desliguei o dono. Né? Acho que você viu, não viu? Eu vi. Alguma coisa, então. Então nós temos esse jogo, é um jogo, né? Esses eventos. E tem alguma escola parecida com a de vocês? Aqui em Sorocaba tem a ANDE. É uma entidade que trabalha com autista também, é parecido com o nosso. A ANDE tem mais ou menos uns 10 anos, mais ou menos. É uma entidade que faz um trabalho parecido. Você sabe que às vezes eu comento muito isso. Sorocaba precisaria de umas 10 AMAs para atender todo mundo. Nossa! Tem muita gente. O volume é grande. É muita gente. Como é que faz hoje o autista que está lá em Salto de Pirapora? Para ele vir para Sorocaba tem... Em Sorocaba tem um de lá. A prefeitura traz. Mas eu tenho certeza que tem muitos lá em casa, presos na casa. Tem coisas assim que eu não consigo nem falar. Porque é coisa muito, sabe, de crianças que estão sem atendimento. É terrível. Porque mexe com a gente, porque a gente é pai, né? Vocês nem imaginam a necessidade que a cidade tem. Eu sempre comento uma coisa, uma cidade para ser boa, feliz, ela tem que ter o povo feliz, não é? Com certeza. Porque você vê uma família, porque às vezes eu comento muito isso também. Você sabe que um autista dentro de uma família, ele desestrutura a família inteirinha. Imagino. Porque a mãe não pode sair. Porque se o pai vai trabalhar, a mãe tem que ficar. Quer dizer que na sociedade de hoje, todo mundo tem que trabalhar, não é? Verdade. E às vezes nem o pai trabalha, porque tem problemas de autismo tão grave que às vezes nem o pai mais consegue trabalhar. Então é por isso que faz falta uma instituição. Porque o tempo que o filho fica lá, a família descansa um pouco dele, porque não é fácil. Eles são hiperativos, a maioria, né? Eles não param, é difícil. Né? Às vezes casos de mães que têm 2 filhos autistas, já vi casos de 3. Caramba. Gente, o que faz? Ela precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar, precisa ter uma cabeça sadia, não consegue ter.
qual seria a sua sugestão para essa situação? Eu penso Mais muito... escolas, né, você falou. Eu penso muito em ter um centro em Sorocaba. Inclusive, eu já conversei com o prefeito um dia pessoalmente sobre isso. Fazer um centro de atendimento. Como o Luci Montoro. Isso, sabe? Uma coisa grande. Que tenham os médicos lá de plantão, que a pessoa chega com o filho, pelo menos para orientar no início, sabe? Agora a AMAS faz muito isso, viu? Às vezes as mães chegam lá, a gente orienta, fala, o que dá para fazer a gente faz. Às vezes até o que não dá. Porque a gente sente na pele, né? É por isso que a AMAS tem caminhado bem, graças a Deus, é por isso. Porque as pessoas que estão lá dentro são pais que estão dirigindo aquilo. Os diretores, né? Todos são pais. Então eles procuram fazer o melhor para todos. E eu sempre comento isso. No começo eu tinha um filho, quando começou. Hoje eu tenho 120. Porque para mim aquilo é tudo filho. Você convive tanto tempo com eles, aqueles mais antigos, né? Que ele é seu filho. É uma coisa assim, você se envolve de um jeito. Às vezes a minha mulher fala, Celso, porque a minha saúde não é legal, sabe? Pela idade também, né? Hoje mesmo minha mulher falou, Celso, por que você não descansa? Eu vou descansar como? Hoje eu estava estatelado lá no sofá, lá em cima, sabe? A asma querendo me pegar, aquela coisa, né? Ela falou, Celso, por que você não... Eu falei, como que eu vou descansar? E um chato chamando você para dar entrevista aqui. Não, adoro fazer isso. Pela AMAS eu faço qualquer coisa. Se ele falasse para mim 3 horas da manhã, 3 horas eu estou aqui. É muito amor envolvido, né? Depois eu vou ter tempo para descansar, não vou? É porque eu costumo falar. É. Depois que a gente morrer, vai ter tempo para dormir, né? Vai. Eu acho que nessa vida aqui, você não pode descansar, não pode. Sabe quando você tem um trabalho para fazer? Isso em qualquer profissão, viu? O início, você tem que correr. Porque depois você vem a idade, você começa a pesar, aí você já fez, você já está estruturado, não é verdade? É verdade. Isso em qualquer campo de atuação. E a entidade é a mesma coisa. Você tem estagiários lá na escola? Tem quando ele é dirigido pelos professores. Que nem uma época, a PUC de medicina levavam muitos alunos lá para conhecer o autismo. Mas eles iam com o professor. Porque estagiário, assim, tem. Agora depende da área. A área de administração, às vezes, nós temos. Então tem um site, AMAS Sorocaba, tudo emendado. A doação pode ser feita pelo site? Pode também. Você pode entrar na internet e entra. AMAS Sorocaba, já aparece a AMAS. Né? Olha que maravilha, hein? Aparece os telefones, porque a AMAS tem esse. Então é isso que eu queria falar também. Tem o AMAS Sorocaba, é uma palavra só. A pessoa entra, abre lá, você vê todo o trabalho que a AMAS faz, né? Como que você pode se comunicar lá dentro. Você liga com a secretaria. Se quiser agendar uma visita. Portão aberto. A AMAS tem outra coisa também. O portão nosso não fecha, viu? Lá é portão. Qualquer hora que você chegar lá, nós estamos à disposição, com todo o prazer de atender a pessoa, mostrar o nosso trabalho. E com muito amor, né? Claro, porque aquilo ali é da sociedade, aquilo não é meu, não é da sociedade e das crianças. Porque a AMAS é deles. Eu sou um intruso. Porque a AMAS é daquelas crianças, é dele, o mundo deles é aquilo. E eles sentem falta daquilo lá, viu? Imagina. Porque o dia que ele não quiser, aí ele não vai. Porque o autista tem isso. Ele que manda. Ele que manda. Se algum dia ele empacar para ir, alguma coisa está acontecendo. Então eles adoram ir lá, porque em casa ele fica fazendo... O meu filho mesmo, em casa, ele quer comer só. Final de semana em casa é uma luta. Porque lá é tudo na chave. Porque ele quer comer, porque ele não tem o que fazer, né?
Agora na Amas ele é outra pessoa. Lá eles têm as atividades, né? Lá tem piscina térmica, tem tudo. É uma entidade, assim, graças a Deus, graças a todo mundo que está com a gente, né? Que maravilha, tem piscina. Porque tem piscina térmica, tudo. Agora, nós estamos terminando de fazer, talvez, semana que vem, a gente vai ver o dia que vai inaugurar. Nós fizemos um jardim sensorial. Aquele que tem um piso diferente, porque para ele sentir as diferenças. Mas é uma coisa linda que fizeram lá, com jardinagem, com tudo. Então isso aí desenvolve, para o autista é bom, desenvolve o tato, o visual. É um trabalho para eles isso aí. É jardim sensorial. A Amas está terminando. Que dia que vai terminar? Está Então, previsto. a gente pode passar. Entrando em contato com a Amas, eles falam. Então, são os trabalhos que a Amas tem, né? E tudo visando o atendimento à criança e às famílias também. Você estava falando aqui antes de começar que você gosta de cozinha. Adoro. Tem algum menino que gosta de cozinhar? Tem o trabalho com os terapeutas. Eles fazem comida com as crianças, eles fazem. Legal. Então, e tem alguns autistas, algumas crianças que têm habilidades para isso. Porque eles são pessoas, né? Um tem habilidade para uma coisa, outro para outra. Música. Dá para fazer uma análise vocacional? Dá para fazer. Estou chocado como essa associação é fantástica. Viu? Parabéns. Fantástica. Parabéns pelo trabalho que você está fazendo lá. Graças a todo mundo né? Que eu sempre falo, essa pergunta que você me falou, se eu acredito em Deus. Sabe o que eu acho interessante? Que as pessoas que aparecem na vida da gente não é por acaso, que nem você está na minha frente aqui. Eu acho essas coisas assim, tudo tem um porém, um porquê. É o propósito, né? Tudo tem um propósito. Eu acredito muito nisso aí. Que dê um exemplo, as pessoas que nós encontramos na vida, qualquer pessoa, não é por acaso. No hospital, quando eu estava me recompondo do meu acidente, eu saí no corredor. Só que eu tomava umas drogas tão fortes que eu não sei se isso é verdade ou se é verdade ou mentira. Eu saí no corredor, encontrei com o senhor negro. Aí ele perguntou, você quer descer ou quer subir? Falei, opa, eu quero ficar onde eu estou. Era o Morgan Freeman, era um ator de Hollywood. Sim. Provavelmente era um devaneio das drogas que eu estava tomando no hospital. Pode ser. Porque ele faz aquele filme de Deus, a história de Deus, você já viu? Eu já vi, acho que por às isso vezes aquilo associa. ficou no seu inconsciente. É verdade. Mas tem muita coisa assim, eu acredito, viu? Achei engraçado ele falar, você quer subir ou quer descer? Eu quero É bom ficar por aqui, por enquanto. Vamos ficar por aqui, tá bom. Mas é interessante essas coisas. Então as pessoas aparecem, como a Amas, passou muita gente ali. Então cada um que passou deixou um tijolinho. Eu tenho certeza. Agora nós temos que encontrar quem deixa um tijolão. Isso, e aquilo foi, né? E até hoje. Que nem o dia que eu não estiver mais lá, eu acho que vai ter alguém, eu tenho certeza, alguém vai aparecer. Não pode sumir um negócio tão perfeito assim. Então, eu acho que não é possível, né? Como que vai desaparecer aquilo? É muita coisa ali. Não tem como. Muita É gente muita envolvida. história, muita coisa envolvida, sabe? Muita gratidão. Você sabe que a maior forma de você pedir alguma coisa é agradecer. Você não pede, você agradece. E funciona, é uma coisa absurda. Comigo acontece muito isso. Tem que agradecer que você está vivo, que seus filhos estão vivos. Tem que Tudo agradecer isso aí. E aquela história podia estar pior, né? Podia estar pior. A noção da gente... Sabe que, infelizmente, a gente não olha no retrovisor, sabia? É verdade. E, às vezes, uma pessoa que está lá atrás, ele te ensina muito mais do que quem está na frente. Porque, às vezes, um cara que está na sua frente, ele é egoísta, ele só pensa nele. Então, eu acredito muito nisso. Que nem eu tenho um hábito, a minha mulher me enche o saco.
Eu adoro ficar no portão da minha casa. Eu sento, a rua da minha casa é a entrada de bairro, né? Eu adoro conversar com as pessoas. Conhece Toda todo mundo. vida. Todo mundo que passa ali. E às vezes algum dia eu não fico, às vezes fico uma semana com alguma coisa, problema que a gente tem que resolver, alguma coisa. Às vezes eles até apertam a campainha em casa. Ô, Celso, o que aconteceu com ele? Ele está doente? É assim. Mas você sabe que essas trocas de energiza a gente. Às vezes eu estou derrubado com a minha asma, com o meu, sabe? Aquilo ali energiza a gente. Passa um, fala uma coisa, passa outro, fala outra, isso vai acrescentando. E entidade é a mesma coisa. Às vezes liga, principalmente o financeiro. Porque o problema de toda entidade, eu tenho certeza, é financeiro. Finanças. Que é difícil, viu? Imagina. Então, às vezes eu durmo preocupado, sabe, por causa de dinheiro. Mas mesmo assim, eu agradeço a Deus que eu estou ali ainda, que eu tenho a minha casa, tenho meus filhos, tenho minha mulher fabulosa que eu tenho. É uma companheira, ela é tudo, né? Celso, você é um baita de um guerreiro, isso sim. Então, aí você acorda outro dia cedo, o sol está na sua cara, não está? Tá. Então a energia está ali. Fala, não, o negócio não cai, não. E não cai, nunca caiu. E estamos lutando, estamos vivendo. Isso aí. E eu sou muito grato, sabe? Por ter tido essa tarefa, porque isso para mim é uma tarefa. Né? Deus me deu uma tarefa, eu estou fazendo. Eu tento ser um bom aluno, sabe? Eu não sou aluno do fundão, eu estou mais ou menos no meio da sala ali. Mas eu estou tentando fazer, sabe? Da melhor forma possível, sabe? Eu sei que aquelas crianças ali, você acha que ela apareceu pra gente à toa, aquelas crianças? Será que apareceram à toa? Acho que não. De jeito nenhum. Aquilo já tinha um destino. Um destino. E é bacana, que nem a gente não viaja, sabe? Geralmente, às vezes, quem vai é minha mulher. Eu falo para ela, vai você. O ano passado, parece que ela foi para a Europa, ela ficou um mês lá, mas ela quase ficou doente lá. Celso. Porque ela falou, Celso, é meu sonho, porque ela é filha de português. Eu falei, vai. Celso, eu perguntei se você acreditava em Deus. Você não se questiona de ver as crianças com autismo? Não. E Deus não fazer nada, vamos dizer assim? Eu não penso nisso. Sabe por quê? Eu não sei o que eu sou, mas eu tenho um conhecimento dentro de mim, eu não sei onde que eu aprendi isso. Eu acho que nós estamos evoluindo nesse mundo aqui. E como? Eu acho que a evolução da vida é uma escada. Mas todo mundo está subindo. Uns estão lá na frente, outros estão, mas todo mundo está evoluindo. E eu acho que às vezes isso aí eles estão repondo alguma coisa que eles não fizeram. Porque eu acredito muito na reencarnação, eu acredito. E se eu tenho um filho assim, alguma coisa eu tenho para aprender. Foi um sinal, né? Um sinal. É como se fosse uma escola. Aquela matéria que você tem mais dificuldade é aquela que você tem que estudar, não é? Isso. E é a mesma coisa, isso aí eu penso assim. Porque não pode ser outra coisa. Você nunca se arrependeu das coisas que fez? Não, de forma nenhuma. Eu nunca fiz nada assim, sabe? Eu digo, não tem hora que dá vontade de desistir pelas dificuldades? Eu ainda não cheguei nesse ponto. Não, Espero nunca. que não chegue. Sabe, nunca. Sabe, eu já tive muito problema de saúde, eu tenho muito problema de saúde, já tive muito, sabe, problema existencial com família, com tudo, mas nunca. A minha mulher fala, Celso, você vai durar 200 anos. Às vezes ela me fala isso. Porque a minha vida é como se fosse Eu posso falar uma coisa, você não vai acreditar. A minha vida é uma brincadeira, você sabia? E eu sempre fui assim, sabe? Antes era mais. Acho que hoje a gente cansa também, né?
70 anos nas costas, não é brincadeira. Né? Tá novo, pô. Mas eu acho que eu estou bem. Sabe? Chegou bem. Cheguei bem. Achava que nunca iria chegar. Cheguei. Agora o meu projeto é chegar no 80, né? Espero que chegue. Chegar bem, né? Chegar bem. Mal eu não quero. Não é eu que quero. Não cabe a nós, né? Não cabe a nós. E esse projeto aí de vida, né? Porque as pessoas têm, todos nós temos projetos de vida. Todos nós temos alguma coisa. É verdade. Por uma coisa ou outra, às vezes você deixa de fazer. Reclamar nunca. Porque um dia eu estava assistindo a televisão, eu vi um médico falar uma coisa, um psiquiatra, e eu achei muito 10 aquilo que ele falou. Ele falou, você sabe o que é depressão? É que você está se negando a fazer o que era para você fazer. Alguma coisa que você tinha que fazer, você não está fazendo. E é inconsciente isso, você fica deprimido. Sabe que é o melhor remédio para depressão? Fazer caridade. Você já viu falar isso? Faça caridade, qualquer coisa. Tem uma vizinha minha lá que é depressiva de ir para o hospital. Ela começou a fazer café da manhã para pessoal de rua. Ela vai 3 vezes por semana. A mulher sarou. Agora já quer ir 4 vezes. O marido já quer fazer comida para eles. Que legal. Porque ela pegou aquela energia, porque isso é energia. Você sabe que a melhor energia que existe para a gente, o melhor remédio para qualquer coisa é o olhar da gratidão. Você já viu falar nisso? Não, quando a pessoa te olha agradecida, aquilo ali é um choque que a gente leva de coisas positivas, né? Quando uma pessoa uma pureza de gratidão, é a melhor coisa que existe. Celso, e a religião? Como que ela fica nessa história toda? Eu acho que tem pessoas, eu penso assim, eu não sei se eu estou errado, pelo amor de mim, me perdoe. Mas as religiões existem porque tem pessoas que precisam daquilo. Às vezes o cara é umbandista, ele precisa da umbanda, a evolução dele está para aquilo. Se o cara é católico, ele precisa daquilo ali. Porque não interessa a religião. O que interessa é a pessoa. Não adianta você ficar rezando na igreja, vai dar golpe nos outros, vai falar mal. E acontece, hein? Adianta? Eu penso que não. Maltrata o guardador de carros. Né? Vê um cachorro na rua, chuta o cachorro, maltrata o guardador de carro. Não adianta, gente. Dar golpe de dinheiro, sabe? Essas coisas assim. Porque eu acho que a religião é o que tem dentro de você. É a religação que você tem com Deus. Porque a religião é uma ligação com Deus, né? É uma religação com Deus. Religião. Então eu penso que nem um exemplo, a minha missa é ajudar aquelas crianças. Não tá bom? Tá ótimo. Agora adianta eu ficar lá na igreja, não faço nada por ninguém? Você sente que as crianças são gratas a você? Sinto, graças a Deus. E eu sou grato a elas. Que porque eu não sei o que seria de mim, não sei. Tá certo que eu sempre fui uma pessoa tranquila, sabe? Eu nunca... Sempre, graças a Deus. Mas eu acho que esse mundo nosso é uma troca. Isso aqui é uma troca, gente. Não tenha dúvida. Que nem nós estamos conversando, nós não estamos fazendo uma troca? Estamos. Vamos fazer o inverso. Já pensou se eu estivesse ofendendo? Não seria outra energia? É outra energia. Aí você ia sair daqui arrebentado, eu nem se fala. Destruir alguma coisa que você fez, porque destrói. Tem aqueles debates políticos, aquelas coisas, que lá destrói a pessoa. Você se envolve com aquilo, é muita mentira, muita, sabe... Ali tem tudo que não presta. É verdade. Não é verdade? Agora,
um trabalho social assim limpo, sem outras intenções, porque existe isso. Você sabe o que eu estou falando, né? Sim. Às vezes a pessoa faz uma coisa já pensando em isso aí não funciona, gente. A AMAS teve uma época, teve uma experiência dessa, foi terrível, quase fechou a entidade. Caramba. Porque entrou uma pessoa lá, ela estava com ideias políticas, de se promover, sabe aquelas coisas? Quase fechou a entidade. Não pode misturar, né? De forma nenhuma. Já me falaram, por que você não entra na política? Seja um candidato. Eu não, jamais. A minha política é a AMAS, é aquelas crianças. São outras entidades também. Porque às vezes aparece gente que não é para a AMAS, a gente indica outras. Às vezes alguma coisa que sobra aqui a gente manda para outra. A gente é uma família. E é uma coisa que eu comento muito, as entidades, elas precisam se unir mais. Porque elas vivem muito com o problema que elas têm, elas se fecham, e a gente não pode se fechar. É um problema com a família de autista também. Sabe o problema do autista? A família se fecha. Não pode sair com o filho. Não são todos, uma boa parte. Não pode sair vergonha do filho. Acontece muito isso, viu? No início, depois você vai... A pessoa fica com vergonha do filho, fica com medo do filho agredir alguém na rua. E como é que é para os pais frequentar a AMAS? Tem uma sala de aula exclusiva para eles? Tem, eles têm a sala lá. Na entrada da AMAS, o dia que você vai lá ainda conhecer. Tem uma sala, as mães ficam esperando, porque tem crianças que fazem só terapias lá. Tem aquelas crianças com autismo bem leve, que estudam na escola regular e faz terapias na AMAS. Então as mães ficam esperando. Então tem um lugar delas. Tem oficina das mães, que elas fazem as coisinhas, miçanguinha, essas coisas de mulher, né? Então a AMAS tem esse trabalho também. E elas ficam juntas ali, é a hora de você lavar a roupa suja, chorar, não encostar no ombro da outra, né? Então isso faz parte do tratamento também. Tem apoio psicológico? Tem o apoio psicológico. Inclusive, no começo do ano agora, nós vamos voltar. No início, nós tivemos um trabalho com as mães, com o psicólogo. Ele reunia as mães num dia da semana. Só que os convênios mudaram, começaram a ter algumas exigências. Agora, o ano que vem, a gente vai mudar para fazer esse apoio psicológico. Porque a primeira coisa é a família estar bem, né? É verdade. E aceitar, né? Aceitar. Aí que é o problema. Mais difícil. O mais difícil é a aceitação. Porque às vezes inconscientemente a família não aceita. É inconsciente isso. Sabe? Você fala, pô, por que isso? O que eu fiz? Por que eu, né? Por que comigo? Tem aí, eu já ouvi tanto isso aí. Não tem o que explicar, né? Não tem. E ele nem imagina o que aquela criança está acrescentando para ele. Porque você começa a ver o mundo diferente, viu? É verdade. Os valores mudam. Mudam completamente. Completamente. Você falou uma coisa interessante. Completamente. Eu não tenho a menor dúvida que eu estou à procura do propósito. E eu vou achar. Claro que vai. Porque você foi convocado. É como um serviço militar, né? Você foi convocado. Então, você está se preparando para ir para a linha de frente. Sabia? Não sabia, não. Porque a gente nota que existe um interesse dentro de você, não tem? É uma descoberta. E você nem imagina o bem que vai te fazer isso. Já está fazendo, né? Já está fazendo. Já. Porque essa carcaça nossa, uma hora ela vai, né? Só que o conteúdo da gente, ele é eterno. A gente não morre nunca. Quem morre pra gente é a matéria. Nós somos eternos. Então essa escola aqui está melhorando
a sua eternidade, a sua alma, seu espírito, sei lá. Eu acredito nisso. Ninguém me falou. Com a vida, né? Eu fui aprendendo isso. Sabe, é um Éden dentro da Terra. Aquilo ali é uma ilha. Um oásis. Já pensou se o planeta inteiro fosse assim? Que maravilha. Não seria uma maravilha? Não ia existir bomba, partido político, nada disso. O maior partido político é o amor pelo próximo. É verdade. Né? Não interessa quem. Convertido em ações, né? Isso, lógico, porque só a intenção não funciona, você tem que se mexer. Porque o pessoal até fala que o inferno é cheio de boas intenções. Mas a gente tem que partir para a briga. Como no meu caso e daqueles pais fundadores também, nós tivemos um problema, a gente partiu para cima. E resolveu. Vamos resolver, se Deus quer. Foi numa mesa dessa aqui. Está a caminho de resolver. Então a Amas nasceu numa mesa igual essa aqui. Estava a Yara Bernardi, na época era vereadora. Eu tinha um cara especial, Emerson Canhas, ele era especial. Ele era da Câmara Municipal, um vereador. Ele era de cadeiras de rodas, sentado aqui. Mas nós estávamos discutindo outra coisa. Que o meu filho, antes da Amas, quando ele era pequenininho, ele estudou numa entidade aqui em Sorocaba, uma escola especial. E a gente estava discutindo uma forma dos pais não pagarem, porque os pais pagavam um pouco na época. E tinha um pai pobrezinho. Então, eu e minha esposa, nós chamamos 2 vereadores para discutir isso aí. Uma forma de ganhar uma bolsa. Aí, no final da reunião, a vereadora falou, porque ela me conhecia, porque ela é professora também, a Yara Bernardi. Inclusive, ele era do sindicato, junto comigo. Falou, Celso, você está discutindo uma coisa que nem você vai usufruir? Porque a escola, eles não queriam mais meu filho, né? Ele estava discutindo para os outros que estavam lá, né? E ela falou, aqui em Sorocaba não tem nada para autista. Eu falei para ela, não tem, Yara. Sabe o que ela falou para mim? Por que vocês não abrem uma? Aquilo ali me esnucou. A Amas nasceu ali. Ela falou, ela estava na minha frente, igual você. Ela falou, por que vocês não abrem uma? Eu falei, mas como que precisa? Ela falou, só fazer uma ata. Aí o Emerson do lado falou, eu faço a ata. Nasceu a Amas ali. São almas que se encontraram no lugar devido, na hora e local certo. Mas foi na hora, sim. Ele falou, eu faço a ata. Pronto. Que maravilha, viu? Aí ela começou a emprestar a Câmara Municipal para chamar os pais que tinham os mesmos problemas. Nós colocamos no jornal isso. Se você for no Diário de Sorocaba lá, você acha nos arquivos lá. Aí quem tinha criança com problema assim, que ninguém sabia o que era, foram tudo lá, começou a aparecer. Aí formou a Amas, a creche, Maria Claro, emprestou uma sala para a gente começar. Aí foi crescendo, a sala ficou pequena. E que trabalho vocês fizeram aí? Foi assim do nada e ninguém sabia nada. Falei, o que a gente vai fazer? Aí a gente começou a correr, né? Vai para São Paulo, vai não sei aonde. Celso. E vamos lutando. E Deus é isso. É aquela resposta. É ação. Cristo, uma época, falou pro cara, o que é fé? Ele falou, ação. Porque não adianta eu falar, eu vou ajudar, eu tenho dó, mas fica ali sentado. Aí não vira, né? Não vira. Então foi isso. Foi um desafio que até hoje existe. E a única coisa que eu tenho para falar aqui, para encerrar, foi uma conversa até meio longa, né? É a gratidão que eu tenho. Foi uma aula, tudo que aconteceu até hoje. Você deu uma aula para a gente, não foi uma conversa. E vai acontecer muita coisa ainda. Nós temos projetos lá. Nós temos o próximo projeto grande da Amas, o terreno lá do Vanelville, tem 10 mil metros quadrados. É um quarteirão, bem dizer. O próximo projeto nosso é a Casa do Autista. Esse, se Deus quiser, eu vou ver. Sabe para que é?
quando o pai e a mãe morrer, quem que vai ficar com a criança? Ninguém quer. Então eles vão morar lá. Lá vai ser o lar deles. E se você precisar aqui da produtora, as portas estão abertas. Eu sei disso. Nossa, de Escancaradas, coração. né, Eu sei. E às vezes a gente vai precisar sim, né? Quando começar esse projeto, apresentar alguma coisa, eu tenho certeza que vocês vão me acolher aqui. Eu tenho certeza. Aqui tem uma energia muito boa. Graças a Deus. Deus abençoe vocês, tá? Vocês fazem parte já da AMAS, da nossa história. É aquilo que eu falei, não é à toa que vocês estão aparecendo na nossa frente. É verdade. E Deus abençoe Todos os nós. seus projetos aí, a sua saúde, sabe? É uma coisa física que você teve. É verdade. Só que a deficiência física fez crescer a sua alma, seu espírito. Eu tenho certeza disso. E aí ela te acordou, te despertou, sabia? Eu acredito que sim. Claro que foi. Sair daquela vida de playboy para fazer uma Isso. vida mais funcional. Então, aquilo lá foi uma fase que todo mundo tem que passar, sabe? Porque eu tenho certeza que você não vai ser um velho frustrado. Você não vai ser, vai. Não, de jeito Você nenhum. já andou de moto, já viajou, já fez Tem um monte de história para coisa. contar. Tem. Isso é ótimo isso aí. Agora chegou a hora de, né? Pagar o preço. Paga. E você vai ver que vai valer a pena. E Deus abençoe nós todos, tá bom, gente? Muito obrigado. Eu queria agradecer tudo isso em nome das crianças primeiro, dos familiares e até aquelas famílias que estão fora da AMAS, que têm crianças especiais. Gente, tenham paciência, sabe? Corram atrás, sabe? Esse desafio aí, Deus deu para um crescimento de todos, tanto do seu filho como de vocês. Acreditem, sejam gratos, tá? Porque essa vida nossa é um aprendizado. Então, eu queria agradecer a todos, e eu me preocupo muito com as famílias que têm as crianças assim. Tenham paciência, o amor é o remédio de tudo. Tenha muita paciência com seus filhos, tá? Porque não é à toa que eles te escolheram. Eu acredito também nisso. Eles te escolheram. E respondendo mais uma vez o que é Deus. Deus é isso. É esse desafio, né? Maravilhoso. E em nome da diretoria também, da AMAS, os diretores, aqueles pais abnegados que estão lá com a gente até hoje, né? Os funcionários do telemarketing nosso, muito forte, graças a Deus. E uma gratidão com os empresários que nos ajudaram em tantas coisas na AMAS e com a sociedade. Gratidão com todos, muito obrigado e Deus nos abençoe. Amém. Celso, parabéns. Seu trabalho é irretocável. Não, meu e de todos ali. São 70 funcionários, né, que você falou. 70 funcionários. Não é fácil, hein? 13º, tudo. Você sabe que os convênios, geralmente eles não cobram, nem todos os convênios cobrem Autismo. o financeiro. Nem todos. Geralmente eles pagam o salário. Nossa. Quer dizer que aquela parte de NPS, essas coisas todas, isso aí, geralmente, algumas partes ficam a cargo da AMAS. 13º. Então a gente tem que fazer eventos, nós fazemos rifas, tudo isso aí. O trabalho não para nunca. Não para. Rifa de moto, rifa de carro, faz de tudo. Agradeço a sua esposa pela A liberação. Regina também. Liberou você para vir aqui ela à está lá noite. com o menino, não. Nossa, a Regina, ela é maravilhosa. Eu gostaria que ela viesse aqui falar. Vamos fazer um dia um podcast só dela. Também, como mãe. Ela vai falar como mãe, né? É interessante. Exatamente, Viu? interessante. Claro que tem muita gente precisando
disso, né? Dessa força. E vida que segue. Muito agradecido à empresa aqui. Deus abençoe vocês, muito grato. Uma energia fabulosa aqui dentro, tá? Muito obrigado, viu? Mais uma vez. Queria te agradecer a visita. Celso Maitá, diretor da AMAS, da Associação Amigos do Autista De Sorocaba. de Sorocaba. Quem quiser entrar em contato com o Celso, pode acessar o site da AMAS. Isso. AMAS Sorocaba, tudo emendado. .com.br. Vai abrir lá, você vai ver a AMAS. Os telefones, o trabalho, ver algumas crianças, tudo vocês irão ver ali. Ali é o nosso paraíso.